Agora nós vamos resolver uma questãozinha de concurso para tribunal e eu sei que nós vamos ter muitas oportunidades para tribunais para diversos estados do Brasil e língua portuguesa tem sido determinante aí para aprovação em qualquer concurso e para tribunais o negócio é mais arrochado, hein, meu povo? Então vamos resolver aí uma questãozinha da banca Sebrasp para entender aí qual foi a abordagem do examinador. Ele falou o seguinte, ó, Tribunal de Contas, e ele disse: sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical do texto, o trecho tal poderia ser reescrito da seguinte maneira. Dica importantíssima, meu povo. Quando o examinador pedir para reescrever, você não vai começar comparando. O que tem no item, o que tem no texto, o que tem no item, o que tem no texto. Não vai, deixa isso para o seu concorrente. O que você vai fazer primeiro? Analisar a sugestão que foi dada por ele e ver a gramática. Porque se tiver uma vírgula errada, o item já vai ser falso. Se tiver um erro de colocação pronominal, de concordância, já vai ser automaticamente falso. Então, seja obediente ao que eu estou falando. Pediu para reescrever, o que você vai fazer primeiro? Analisar a correção gramatical do trecho sugerido por ele. Se estiver errado, o item já é falso e você não precisa comparar. Se estiver gramaticalmente correto, você volta e compara como se fosse o jogo de 7 erros, porque uma vírgula pode mudar o sentido, a posição de um adjetivo pode mudar o sentido. Combinado? Então me acompanha aí. Ele sugeriu o seguinte: frente, estou lendo a sugestão dada por ele, olha só. Frente a essa realidade, não se deve acreditar na ideia que uma pessoa vive mais à medida que envelhece. Só a vida toda, quando aparecer o sinal indicativo de crase, você vai ter de parar e analisar. Então, aqui ele colocou frente a essa realidade, colocou com crase. Mas veja o que vem depois, pessoal, vem o essa realidade. Eu falaria, por exemplo, frente ao esse contexto. Vocês acham que nós falaríamos dessa forma? Gente, o que acontecer com o masculino é o que vai acontecer com o feminino, tudo bem? Então seria frente ao esse contexto? Não. Veja que o pronome masculino, equivalente ao que apareceu ali, não aceita o artigo. Qual é a lógica? Se o masculino repele o artigo, então o feminino também repele. E nós sabemos que crase é fusão de preposição e artigo. Repito, se o pronome masculino, eu não falo ao esse contexto, não é frente ao esse contexto, seria frente a esse contexto. Eu teria apenas a preposição, o pronome. Em regra, meu povo, o pronome repele artigo. Se o pronome masculino repeliu, o feminino repele, ou seja, não tem como colocar o sinal indicativo de crase neste caso. Alguns poucos pronomes aceitam, mas se for pronome demonstrativo, essa, esta, de jeito nenhum. Então, essa crase já está certa ou está errada? Errada, pelo fato de não aceitar quem, diga para mim, o artigo. Muito bem, já mataria a questão falsa. Mas eu vou terminar de ler. Aí ele colocou o restinho da seguinte forma, ó. Não se deve acreditar, colocação pronominal certinha, não é fator de atração, na ideia que uma pessoa vive mais à medida em que envelhece. Preste atenção. Ou é na medida em que, e o na medida em que é igual ao porquê, ou é o à medida que sem o em, tá vendo? Que vai me dar agora uma ideia de quê, meu povo? Vai me dar uma ideia de proporção. Então, ou é, preste atenção, ou é o na medida em que é igual ao porquê, ou é o à medida que, e não tem nada aqui pelo meio do caminho. Vocês estão vendo que ele misturou o a em que? Não, isso está errado de jeito nenhum, tudo bem? E o ideal aqui também, além dessa grafia inadequada, aqui está errado, seria à medida que. A gente tira esse em, ok. E o ideal também deveria acreditar na ideia de que uma pessoa vive mais, porque na ideia de alguma coisa.
Alguns gramáticos dizem que quando a gente tem uma oração subordinada substantiva, completiva nominal ou objetiva indireta, que seriam preposicionadas, eu posso ou não colocar a preposição. Mas o ideal, quando a gente for produzir um texto, é que essa preposição apareça. Este item de reescritura, o que ele sugeriu, teve erro de sinal indicativo de crase e erro da grafia da conjunção, o item já é automaticamente falso, seria interessante ter aparecido essa preposição. Agora, identificou um erro, você já mata a questão, vida que segue e não precisa voltar para comparar, beleza? Você ainda sofre com português? Achou essa questão fácil ou difícil? Eu te convido a participar do Café com Gramática toda terça-feira, às 8 horas da manhã, que toda terça-feira eu detalho vários pontos importantes da língua portuguesa para te preparar com o menor sofrimento possível. Eu te espero do lado de cá.